Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Itaimara, sou professora de língua portuguesa e hoje teremos aula para a turma do 4º e do 5º ano. Então vamos lá, vamos ver qual será o tema da nossa aula de hoje. Olha só, o tema da aula de hoje é verbos e nós vamos para a terceira parte. Lembra lá, nas últimas aulas aí a gente viu a parte inicial lá de verbo, tivemos uma segunda aula e agora vamos fechar com a terceira aula, tá certo? Então vamos lá. Mas antes de começar a nossa aula, a gente sempre volta lá no nosso desafio. Olha só o desafio que Chaminézinho deixou pra gente. Escolha verbos e forme palavras flexionando em tempo. Olha só, a flexão que a gente estudou na última aula foi em relação ao tempo. Vamos observar aqui quais foram as frases que foram formadas. Olha só, com o passado, o presente e o futuro. Lembra lá que a gente falou sobre isso na aula? Isso aí. O desafio foi formar frases, flexionando aí esse verbo no tempo. Olha só, primeiro aí a gente temos o passado. Lucas comprou batata frita. Tainá cantou na festa. Olha só, o passado aí mostrando para vocês. E agora vamos observar as frases aí no presente. Lucas compra batata frita. Tainá canta na festa. E o futuro. Qual será o futuro aí? Como ficará esses verbos no futuro? Olha só. Lucas comprará batata frita. Tainá cantará na festa. Então a gente tem aí o verbo aí sendo flexionado aí no tempo passado, presente e futuro. Olha só. Então vamos lá, vamos observar que iremos aí para o nosso texto. Olha só, vamos iniciar a aula com o nosso texto. A gente vai observar o nosso texto de hoje e depois aí a gente vai identificar qual o gênero textual dele. Combinado? Vamos observar aqui. Olha só. Bilboquet de garrafa PET é o título aí do texto de hoje. Material necessário: garrafa PET, fita adesiva, barbante, papel e tesoura. Como fazer? Corte a garrafa PET ao meio e cole fita adesiva na borda para não machucar o dedo. Você vai usar a parte da garrafa que tem o gargalo. Então aí, ó, vocês vão pegar essa parte do gargalo e vocês vão cortar a garrafa e passar uma fita para não machucar o dedo. Faça uma bolinha de papel amassado e passe fita adesiva em volta dela para deixá-la firme. Prenda uma das pontas do barbante na bolinha e outra dentro da garrafa. Jogue o bilboquet para cima sem soltá-lo. Tente fazer a bolinha cair dentro do brinquedo. E aí, ó, olha só para o nosso texto de hoje. Vocês conseguiram aí ver que ele nos ensina a fazer algo. Olha só. Ele nos ensina a fazer um bilboquet, que está aqui na nossa imagem. Que é um brinquedo aí feito com a garrafa PET, que tem aí uma bolinha amarrada por um barbante. E a gente tem que levantar e balançar esse bilboquet aí até essa bolinha cair dentro da garrafa. E aí, vocês já tinham visto aí esse brinquedo? Então aí temos um bilboquet. Olha só, esse bilboquet aí está nos ensinando aí, esse texto na verdade está nos ensinando a fazer o bilboquet, que é o brinquedo que a gente pode utilizar aí, ó, a garrafa PET para fazê-lo. E ele tem uma bolinha amarrada por um barbante que fica aí no fundo da garrafa. E a gente vai precisar balançar essa garrafa para que essa bolinha caia dentro aí. E aí, quem conseguir ganha a brincadeira. Então vamos lá, vamos observar aqui, ó, a próxima etapa da nossa aula. Olha só. Esse texto aí que a gente conseguiu observar, certo? É um texto instrucional aí, ó, que nos ensina algo. Olha só. Vamos iniciar entendendo o que é instruir. Olha só, instruir é falar a uma pessoa sobre o que ela vai fazer, dar instrução, explicar, informar, que é exatamente o que o texto lá nos mostra.
ela vai nos instruindo aí, o texto vai nos instruindo para que a gente consiga aí fazer esse bilboquê. Então, esse aí é o gênero textual que a gente conseguiu identificar aí nesse texto, tá certo? Então, vamos observar aqui também, ó, que ele tem o objetivo de instruir o leitor a fazer algo. Os verbos no imperativo que expressam ordem, pedido e conselho. Verbos no imperativo, calma aí que a gente vai observar que na aula de hoje tem uns verbos imperativos lá para a gente conseguir entender o que é esses verbos imperativos, tá certo? Ó, tem uma linguagem apelativa, clara e objetiva, olha só. Então, essas características aí são de um texto instrucional, tá certo? E agora a gente vai para os nossos verbos. Como sempre, iniciamos a aula do verbo aí, mostrando para vocês, relembrando o que é verbo. Olha só, os verbos expressam ação, estado e fenômenos da natureza. Eu toco violão, uma ação tocar. Eu estou feliz com o papai, um estado, como ela está se sentindo naquele momento. Choveu durante a noite, fenômeno da natureza. Chover é um fenômeno da natureza, vocês lembram? Então temos aqui, ó, os verbos de ação, que é pular, correr e dormir, que indica aí uma ação, certo? Temos também os verbos de estado aí, ó, ser, estar, viver. Então aí temos os verbos de estado e também temos aí os fenômenos da natureza, certo? Que temos aí, ó, que indica um fenômeno da natureza. Chover, anoitecer e trovejar, certo? Conseguimos aí relembrar aí. E agora veremos as flexões dos verbos. Lembra que nas aulas passadas conseguimos ver aí na primeira aula que o verbo ele pode flexionar em número e em pessoa. Aí na segunda parte de verbos a gente viu aí que ele pode flexionar em tempo e hoje veremos aí que ele flexiona em modo. Olha só, vamos observar como é que ele pode flexionar. Mas por que o verbo aí ele tem essa flexão? Olha só, verbo é uma palavra que podemos conjugar, ou seja, conjugar é fazer a palavra passar por variações ou flexões, certo? Então se você tem uma frase aí que uma palavra dela pode ser modificada, então essa palavra aí você vai observar que é um verbo que ela pode ser conjugada, certo? Então vamos agora para a flexão de verbo que vamos estudar hoje, que é aí o modo. Olha só, os modos verbais indicam as maneiras como os verbos se expressam, que é no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Vamos ver cada um deles. Olha só, primeiro aí, indicam a posição da pessoa falante perante a ação verbal, certo? No modo, a gente observa isso aí. E também, ó, caracteriza as várias maneiras como podemos utilizar o verbo. De que maneiras podemos utilizar esses verbos? Vamos entender. Olha só, no indicativo, que indica uma certeza, uma ação certa, real. Pensa aí, indicativo, certeza. Olha só o que está escrito aqui embaixo dessa cestinha. Eu hoje comprei frutas na feira. Comprei é uma certeza. Eu comprei frutas na feira, certo? Então aí, ó, temos o verbo no indicativo. João jogava bola no campinho. Isso aí é real. É certo que ele jogava bola no campinho. Lucas anda de patins. É certo que Lucas aí anda de patins, certo? Então, são aí esse indicativo, ele indica essa certeza que temos aí que realmente a ação está acontecendo. E o subjuntivo? Olha só, o subjuntivo indica uma dúvida, uma ação possível, porém incerta, que pode acontecer ou não. Olha, aí uma incerteza, uma dúvida. Olha só, talvez eu vá comprar frutas, talvez eu vá comprar frutas. Talvez eu vá, não significa que eu fui. Olha aí, tem uma dúvida, talvez eu vá. Então aí, ó,
a gente vê que no subjuntivo tem a incerteza, enquanto no indicativo a gente tem certeza que a ação aconteceu, aqui a gente tem a dúvida, a incerteza, certo? Então vamos observar aqui, ó. Se der, João vai jogar bola. Se der, não é uma certeza que ele vá. Olha só, talvez ande de patins amanhã, talvez ande. Olha aí a dúvida, a certeza aí presente aí nessa frase. Também aí essa frase está no subjuntivo. Olha só. E aqui a gente tem o imperativo. A gente viu o indicativo que traz a certeza. A gente viu o subjuntivo que traz a dúvida, a incerteza. E agora o imperativo. Olha só, vamos observar aqui no imperativo. Que indica uma ordem, pedido. A pessoa falante exige algo. Compre frutas na feira. Olha só, tem uma ordem ou um pedido. Está dizendo compre. Então tá aí, ó, pedindo para que seja comprada essas frutas na feira. Então a gente pode observar nas seguintes frases. Jogue bola com seu irmão. Olha aí, um pedido, uma ordem. Jogue. A gente tem aqui, ó, ande de patins pela calçada. Ande de patins pela calçada. Tem aí alguém fazendo um pedido ou dando a ordem para que a criança ande na calçada. Então aí, ó, a gente tem a ordem presente nos verbos indicativos. Perdão, nos verbos do imperativo. Então vamos lá. A gente tem um indicativo que nos dá uma certeza. A gente tem o subjuntivo que nos dá uma incerteza e uma dúvida. E, por fim, a gente tem aí o imperativo que nos dá uma ordem. Sempre que lembrar aí do imperativo, a gente lembra da ordem, certo? Então, tivemos aí os três modos, certo? E a gente agora vai observar aqui, ó, o nosso texto. Será que no nosso texto tem verbos? Será que está presente aí esses verbos no nosso texto? Vamos observar aqui. E a gente tem alguns verbos que estão aí marcadinhos para vocês observarem. A gente tem o verbo fazer, corte, tem o cole, tem o faça, passe, prenda e jogue. Então a gente tem alguns verbos aí, a gente vai identificar em que modo eles se encaixam, tá bom? Então vamos lá. Vamos observar aqui que esses verbos a gente retirou e colocou ali. Essa palavra cortar vem do verbo corte. Olha lá o cortar, corte que estava presente no texto. Observa que as atividades agora elas vão ser relacionadas aos verbos do texto, certo? E nos verbos do texto vai estar presente aí de uma forma diferente. Então vamos lá. Vamos formar frases. Então aí o verbo que a gente tem é o verbo cortar. Então, a gente vai precisar formar uma frase com o verbo cortar, que aparece lá no texto como corte. Ele aparece lá no modo imperativo, dizendo para a gente o que fazer, pedindo, dando uma ordem. Lembra lá? Corte. A gente pode observar aqui, ó, que no nosso texto, a maioria desses verbos aí, eles estão no imperativo. Olha só. Corte, cole, faça, passe. A gente tem também prenda e jogue. Prenda, jogue, faça. Então, estão aí, ó, pedindo, fazendo um pedido para que seja realizada essa ação, certo? Então, vamos lá, vamos formar frases. As primeiras frases que formamos aí, ó, a gente tem essa mesma frase no indicativo, no subjuntivo e no imperativo, com o verbo cortar. Olha só, Júlia corta a fita. É certeza que Júlia corta a fita, está dizendo que Júlia corta a fita. A gente sabe aí que o imperativo ele dá aquela certeza. E o subjuntivo, que traz aquela dúvida, incerteza. Vamos ver como ficaria essa frase? Olha só. Talvez Júlia corte a fita. Olha aí, não tem certeza. Talvez ela corte. E a gente tem aí também, ó, por fim, a frase no imperativo. Lembra lá que o imperativo aí é um pedido, uma ordem? Olha só. Corte a fita, Júlia.
Então, temos aí o verbo aí no indicativo, no subjuntivo e no imperativo, certo? Conseguimos aí utilizar o verbo cortar. Então, vamos ver se tem outro verbo aí. Olha só, temos agora o verbo jogar, certo? Que tem lá no texto, aparece como na flexão do jogue. Jogue, tá lá no imperativo nos dando aí a ordem ou o pedido. Mas vamos lá, vamos utilizar esse verbo e vamos formar aí as frases, certo? Vamos observar aqui, ó. Primeira frase, a frase no indicativo. Olha só, a frase que temos aí, ela está no indicativo. Está dizendo aí, ó, certeza. O que é o indicativo? Observa bem. Vamos ver aí. A frase ficou: as crianças jogam bola. É uma certeza que as crianças jogam bola. Elas jogam bola. É algo real, certo? E agora vem o subjuntivo. Indicativo, certeza. Subjuntivo, incerteza, dúvida. Qual foi a frase formada? Se der, as crianças jogam bola no pátio. Se der, olha só, trouxe aí uma dúvida. Então aí, essa frase ela está no subjuntivo. E por fim aí, tem o imperativo aí, que dá uma ordem ou faz um pedido. Vamos lá. Provavelmente joguem bola no pátio. Então aí, ó, temos aí uma outra frase que tem aí o verbo, provavelmente, certo? Então agora a gente vai para o próximo verbo, que é prender. No verbo prender, certo? A gente vai formar novas frases. Vamos lá, observa aí. A gente tem 3 frases, que é no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Luiz prendeu as pontas do barbante. É certo que ele prendeu. Luiz prendeu as pontas do barbante. E na segunda aí temos no subjuntivo. Olha só. Se ali está com a certeza de que ele prendeu as pontas do barbante, o subjuntivo vai trazer a dúvida, a incerteza. Olha só. Talvez ele prenda as pontas do barbante. Então aí, ó, vem o talvez. Talvez ele prenda. Olha lá onde está o verbo, tá bom? E aí vem o imperativo, a ordem. Prenda as pontas do barbante. Então aí está fazendo pedido. Está dizendo o que ele precisa fazer aí, que é uma característica que a gente viu lá dos textos que trazem aí instruções, que são os textos instrucionais aí que a gente observou, que foi o gênero textual aí estudado para a gente hoje. Me digam aí outros textos que vocês conhecem aí, que também nos instruem, nos dizem o que fazer, nos ensinam a fazer algo, como a gente viu no caso do bilboquê. Pensem aí em casa. Quando vocês vão fazer um alimento, qual é o tipo de texto que vocês utilizam para fazer esse alimento? Isso mesmo, a gente utiliza a receita. E a receita aí é um texto também que nos ensina a fazer algo e ela também tem verbos no imperativo. No modo de fazer ou modo de preparo da receita, vai ter alguns verbos lá que vai pedir para que você execute aí alguma ação. Por exemplo, bata, não é? Coloque aí. Então aí, esses verbos aí, eles estão no imperativo, porque eles exprimem um pedido, uma ordem, para que você possa executar passo a passo dessa receita e possam aí, ó, realizar todos os pedidos e ter o produto final aí, que é o alimento que você vai fazer com a receita, certo? Então, esse também é um texto que nos instrui aí a fazer algo, certo? Então, a gente viu hoje a montagem de um brinquedo, a gente conhece também a receita, que é esse mesmo tipo de texto, certo? Então, vamos lá. Vamos observar agora que chegou a hora do nosso desafio. Olha só o desafio de hoje. Temos aí o chaminézinho e ele quer que a gente faça o quê? Vamos observar aí. Escolha verbos e forme frases flexionando em modo
Lembra lá que na última aula a gente flexionou em tempo? Muito bem. Então, hoje a gente vai flexionar, certo? Em modo. Quais são os modos que a gente vai flexionar aí? A gente vai flexionar no indicativo, no subjuntivo e no imperativo, certo? Então, vamos lá, vamos relembrar. O indicativo, vocês vão flexionar aí com o verbo. E esse verbo aí, ele vai exprimir uma certeza. É algo certo, real. A gente vai flexionar também no subjuntivo. Lembra lá? Que é aquele que traz uma incerteza, uma dúvida. E por fim, as frases, elas têm que ter verbos no imperativo, que exprimem uma ordem, um pedido, certo? Após formarem essas frases, escrevam aí no nosso caderno que na próxima aula a gente vai conferir esse desafio, tá certo? A nossa aula terminou, fica o desafio. Na próxima a gente se encontra e vê aí se deu tudo certo. Beijos e até lá!